E eu vou começar com um slide aqui, né? A primeira capa nossa é muito que a Supply Brain vê para o futuro também, que é uma frase que eu acho extremamente impactante, né? Que é: o futuro da cadeia de suprimentos é ser autônoma. O que isso quer dizer? Boa parte dos processos que nós executamos hoje serão executados em algum momento por algoritmos de inteligência artificial, tá? Fazendo com que cada vez mais as pessoas fiquem nas operações estratégicas e menos nas operações manuais, né? Ou menos estratégicas para empresas, ok? A gente vai decorrer muito sobre isso. Muitas das coisas que eu vou falar aqui está muito relacionado a isso. É como que a inteligência artificial substitui aquele trabalho operacional para que compradores, né, gestores, etc., fiquem cada vez mais estratégicos. O primeiro ponto que sempre me questionam é: beleza, o que é inteligência artificial? Então, fazendo aqui uma primeira introdução, né? O que seria inteligência artificial? Vocês já tiveram, obviamente, contato com vários algoritmos de inteligência artificial durante a jornada de vocês, dentro da empresa ou a mesmo pessoal. Se você pegar, por exemplo, algoritmos como ou aplicativos como o Waze, né? Todo mundo aqui deve utilizar algum momento, utiliza algoritmos de inteligência artificial ali por trás. Se você pega a sua Alexa, tem algoritmos de inteligência ali por trás. No entanto, muitas vezes é confundido que se você tem algo que está sendo automatizado, tem inteligência artificial. Então, nem tudo que foi automatizado necessariamente tem inteligência artificial. Tipicamente, a IA ela vai tentar realizar uma operação de tal forma que requer um mínimo de inteligência humana, ou seja, precisa de algo a mais ali para tomar uma decisão. Ela tem que aprender com alguma coisa para que ela se seja realmente IA. E para funcionar, né, normalmente a gente vai ter algoritmos avançados que tipicamente são treinados ou utilizam grande volume de dados para que eles possam aprender a executar uma determinada ação. Um outro ponto também importante é entender onde que ela pode ser aplicada. Então, hoje, a inteligência artificial pode ser aplicada basicamente em todas as áreas que vocês conhecem, ah, exceto psicologia. Então, eu fico brincando que eu acho que vai ser uma das poucas áreas que vai ser difícil a inteligência artificial entrar forte. Mas área de saúde, ah, os médicos, né, eles hoje já utilizam algoritmos de IA para facilitar um diagnóstico. Quando a gente olha a área de finanças, há muito tempo já se usa inteligência artificial para tomar decisões financeiras, principalmente quando a gente olha em bolsas de valores e outros brokers de investimento, por exemplo. Manufatura, automação, vamos lembrar da época dos robôs, né? Quando começaram a serem utilizados em fábricas de automóveis, por exemplo. Ali também já começou a ter algoritmos de inteligência artificial. Em 2002, eu acompanhei um projeto da CEMIG, onde utilizava essa inteligência artificial para descobrir possível rupturas, né, ainda não final, mas fissuras em cabos, tá, de transmissão energética. O mesmo algoritmo era aplicado, por exemplo, também para tubulações de gás, enfim. Então, a gente está falando de inteligência artificial há muitos anos. Eu uso inteligência artificial desde 2001. Só que agora que ela está começando a ser popularizada e começa a entrar efetivamente na área de negócios, nas áreas mais estratégicas da empresa, ah, como, por exemplo, na área de procurement, ok? E qual que é a grande importância para a IA hoje? Da IA hoje para as empresas? Ela vai aumentar a eficiência e possibilita a escala e oferece insights avançados para a empresa. Bom, o que isso quer dizer? Na prática, se a gente estivesse presencial e falar assim, ó, quem aqui já gerenciou algum projeto, levanta a mão, né? Mas se vocês pensarem, tipicamente quando a gente está gerenciando um projeto, tem três variáveis que são muito importantes: custo, prazo e qualidade. Então, isso é o mais comum. Obviamente, isso pode ter variáveis com nomes diferentes aqui dentro, mas o mais comum é a gente ter essas três: custo, prazo e qualidade.
Quando a gente fala de projetos, normalmente você não consegue otimizar os três. Então, olha, menor prazo possível, com o menor custo possível e na maior qualidade possível. Tipicamente você tem um trade-off. Você tem que escolher dois. Isso é chamado de triângulo de ferro. Isso existe há milhares de anos, né? Vou exagerar o milhares aqui. Mas existe há muitos anos esse conceito. A inteligência artificial é um dos poucos momentos que a gente tem na história que esse triângulo é quebrado. A gente consegue ter hoje projetos com custo reduzido, com tempo de execução reduzido e com alta qualidade, sem sacrificar, novamente, a qualidade, sem sacrificar o tempo, sem sacrificar o custo. A inteligência artificial hoje é capaz de fazer isso. Tá? Como que ela faz isso? Primeiro, para a gente definir onde que eu vou aplicá-la, eu tenho que ver quais que são as vantagens de aplicá-las em uma determinada área. Então, vamos pegar, por exemplo, reestruturações das negociações. Primeiro lugar que a gente consegue aplicar a inteligência artificial. É muito comum a gente ter que identificar os melhores fornecedores e ainda ter o menor preço possível. Então, eu quero identificar os fornecedores e eu quero ter o menor preço ou ter um preço mais adequado numa negociação possível. Eu consigo usar a inteligência artificial aqui para analisar milhares de fornecedores, escolher qual que é o melhor, e por escolher um conjunto de fornecedores que às vezes o comprador já nem sabia que ele existia, eu posso ter preços mais atrativos. Ou seja, eu aumento a competitividade, eu trago novos fornecedores e com isso eu consigo otimizar o meu preço ali também. Automatizações de tarefas repetitivas. Isso é o mais comum. Então, hoje em dia, quando se fala de inteligência artificial, normalmente está falando assim, como que eu consigo automatizar o que é repetitivo? Para isso, existe RPA, em alguns momentos que as empresas usam. No finalzinho que eu vou falar um pouquinho sobre RPA e por que, que ele não é inteligência artificial. Mas você pode ter algoritmos simples, como o algoritmo de RPA, que automatiza o preenchimento de um pedido, por exemplo, dentro do seu SAP. No entanto, quando a gente está falando aqui de automatizar usando inteligência artificial, eu estou falando que a inteligência artificial está preenchendo ali o pedido, mas antes dela preencher o pedido, ela equalizou as propostas e selecionou o fornecedor adequado para aquele momento, para aquela compra. Que normalmente é uma ação feita por um comprador, uma pessoa que está analisando ali dentro. E ela está olhando várias variáveis para tomar essa decisão. Um outro ponto que é muito aplicado à inteligência artificial é a análise de dados em tempo real. Na maioria das empresas, normalmente a gente tem o seguinte cenário: compras de baixo valor, e esse baixo valor, para algumas empresas, a gente está falando de R$ 5.000, para outras empresas, nós estamos falando de R$ 100.000. Mas compras de baixo valor, normalmente, elas podem ser delegadas ou ela tem baixa competitividade, você não precisa trazer muitos fornecedores para participar. Mas vamos pegar o cenário onde ela é delegada, ou seja, os requisitantes têm autonomia para realizar aquela compra. O que as empresas fazem tipicamente? Beleza, você pode comprar R$ 100.000 sem me falar nada. Você só pode comprar uma vez. Você não pode comprar 110 e você não pode comprar 70 mil e depois comprar mais 70 mil. Isso gera-se fuga de alçada, alguns outros problemas de auditoria e compliance que vocês já sabem. O que o OIA consegue fazer? Ela consegue analisar todas as requisições que estão sendo geradas em tempo real e verificar que está tendo, por exemplo, algo estranho acontecendo, está tendo uma anomalia acontecendo ali dentro, que pode indicar uma fuga de alçada ou uma compra indevida. Esse monitoramento é o mesmo monitoramento que é feito, por exemplo, com cartões de crédito, quando está tendo uma fraude no cartão de crédito. Ali a gente usa inteligência artificial também para isso. Ela começa a ser aplicada também para verificar possíveis fraudes dentro da área de procurement. Outro ponto interessante, previsão de demanda.
Você está automatizando as suas compras. Então, beleza, eu estou aqui gerando pedidos, etc., de forma autônoma, usando a inteligência artificial. Mas ainda tem uma pessoa do outro lado gerando requisições de compras. Para alguns itens, é totalmente plausível pessoas ficarem fazendo isso. Mas para aqueles itens que são estocáveis, a inteligência artificial hoje consegue prever melhor a demanda dela e, em sequência, gerar uma recomendação que seja ótima, levando em consideração não só a necessidade naquele momento de uma pessoa, mas levando a necessidade, por exemplo, da empresa ou de um departamento. Então, vamos dar um exemplo. Você quer comprar a caneta, outra pessoa está comprando caneta, mas é de outro departamento ou de um outro andar, e assim por diante. O sistema consegue agrupar, identificar que alguém vai precisar dessa caneta daqui 3 ou 4 dias e já sugerir uma compra antecipada para que você tenha melhores negociações com seus fornecedores. Hoje, os algoritmos de IA são ótimos para prever demandas e principalmente para evitar que você tenha excessos e evitar que você tenha ruptura no seu negócio. Isso pode ser tanto em MRO, quanto também pode ser, obviamente, para produtos diretos, para os seus insumos, enfim. Você pode usar o algoritmo de Allen em vários momentos para prever sua demanda e gerar recomendações de abastecimento. Um outro ponto interessante, e esse item aqui eu deixei ele até por último, porque ele vai ser um dos últimos que serão implementados, essas ações que serão implementadas dentro das empresas. Com o tempo, com o uso da inteligência artificial, ela consegue aprender todo o business da empresa. Ela consegue entender muito bem o comportamento daquela empresa, ela consegue entender muito bem também o comportamento de mercado. Ela tem uma visão interna e ela consegue ter uma visão externa. Claro que para isso a gente tem que ter dados, né? Então, eu consigo ter essas duas visões. Dado que eu tenho essas visões, a primeira coisa que a IA pode falar é identificar a oportunidade de corte de custos. Então, vamos dar um exemplo. Você compra hoje uma caixa de papelão por R$ 100, um lote de caixa de papelão por R$ 100. E você está achando que está comprando bem. Você tem um contrato com o seu fornecedor e você está achando que está comprando bem. A IA consegue entender que o mercado, todos os componentes, né, que fazem parte os insumos para poder produzir, entregar e etc., aquela caixa para vocês, teve uma redução de custo, mas isso não foi passado para vocês. Então, ela pode te mostrar e falar, olha, aqui tem uma oportunidade de você renegociar o seu contrato com o fornecedor. E o seu target é esse. Então, ela pode, inclusive, chegar e te dar um target de preço, que é o target para você começar a negociar com o seu fornecedor ali dentro. Ela pode ainda, né, trabalhar no sourcing aqui e descobrir novos fornecedores que você não conhecia, que pode reduzir a sua dependência de um determinado fornecedor X. Porque com o tempo a IA começa a integrar dados de diversos fornecedores, ou de diversas empresas. Então já existem várias iniciativas hoje de compartilhamento de dados entre empresas para que a gente possa ter cada vez mais uma rede, né, sendo monitorada pela inteligência artificial, uma cadeia de suprimento seja monitorada pela inteligência artificial. Bom, como eu comentei, a inteligência artificial pode reduzir o tempo para encontrar os fornecedores certos em 90% ou mais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu abrir minha tela. Que eu vou entrar na nossa aplicação hoje. Mais à frente eu vou falar o que a gente utiliza para poder realizar a operação que eu vou fazer aqui nesse momento. E dentro vocês estão vendo a solução Supply Branch Procurement, especificamente. O que vocês podem ver? Nesse momento aqui, eu tenho 6 cotações em andamentos. Essas cotações foram todas geradas usando inteligência artificial. Então, do total de 67 linhas que eu tenho aqui na minha carteira, que são itens para serem cotados, tá? 15 não foram gerados cotações automatizadas, simplesmente porque a gente configurou para não gerar. Mas o restante foi tudo feito automático. Normalmente, o que o comprador teria que fazer? Ele teria que vir aqui,
pegar, por exemplo, e verificar, olha, tem garrafa de vidro aqui e tem outra garrafa padrão aqui de 300 ml. Eu vou juntar isso aqui em uma cotação. Normalmente, a primeira coisa que os compradores fazem, como que eu consigo agrupar a minha demanda para que eu consiga ter melhores condições, reduzir fretes, etc. Se a gente pensar em ESG, extremamente importante eu reduzir o custo aqui de frete, que vai reduzir também, né, o custo completo, né, não só do frete, mas de carbono também, que isso é impactante para a empresa. E normalmente ele faz isso, ele vem aqui, seleciona dois, olha, vou agrupar esses itens. Depois que ele faz isso, ele simplesmente vem aqui e adiciona fornecedores. Como a inteligência artificial está ligada, ela já vem aqui e fala, olha, esses fornecedores aqui pode atender essa demanda. Ela já te deu a recomendação. E aqui eu estou falando só de uma IA assistida, né? Ou seja, uma operação assistida. O comprador selecionou o agrupamento e, em sequência, a IA veio e adicionou alguns fornecedores. Mas vocês podem vir aqui e adicionar um novo fornecedor. Olha, vou adicionar esses novos fornecedores. Toda vez que vocês estão fazendo isso, ou seja, vem aqui, adiciona fornecedor, fornecedor responde, etc., isso serve de dados para que a inteligência artificial aprenda o comportamento de compras de garrafas dentro do nosso sistema. Com o tempo, a IA vai aprendendo cada vez mais e, a partir de um certo momento, garrafas não vão ser mais ser necessárias ser executadas de forma manual. A IA vai conseguir executar toda a compra dela de forma automatizada. Tá? Então, vejam que esse processo que eu fiz ainda foi um processo rápido, que eu dei apenas 2 cliques ali, 3 cliques mais ou menos, selecionei, cliquei, selecionei fornecedor e aprovei, mas não precisava de ser feito por uma pessoa, poderia ter sido feito de forma 100% autônoma pela IA. Bom, então, entrando na parte especificamente agora de Machine Learning. Inteligência artificial ela é dividida em várias sub-áreas. Né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é um grande guarda-chuva. Dentro dela vai ter várias áreas. Uma das principais áreas que podem ser aplicadas hoje dentro das empresas é a área de Machine Learning, que basicamente são algoritmos que permitem encontrar alguns padrões e serem utilizados tanto para previsão, tomada de decisão, clusterização, entre outros fatores. Hoje, esses algoritmos são capazes de reduzir em 50% o erro de previsão de forecast, né, da cadeia de suprimentos, e também evitam mais 65% de vendas perdidas, por exemplo. Tá? Esse aqui são alguns dos algoritmos que são comumente utilizados de machine learning, né? Alguns dos tipos de algoritmos. O primeiro aqui é aprendizado supervisionado. O que é isso? Quando eu vim aqui e criei, vou voltar aqui. Quando eu vim aqui, estou criando uma sugestão. No momento que eu removo esse fornecedor aqui com service, o sistema não entende nada. Ele só se removeu por qualquer que seja o motivo. Mas no momento que você clica aqui e fala reportar fornecedor como não recomendado, você está trazendo um insight para o algoritmo de IA, falando que esse fornecedor não é recomendado para vender corantes. Isso serve para que a gente retreine os algoritmos de IA e ele comece a entender que, olha, a 10 prestadores de serviços aqui em borracha, provavelmente mesmo não vende corantes vermelho. Ou seja, o algoritmo de IA gerou a recomendação, você está supervisionando ele, entregando um endpoint para a gente ali, um dado, que vai servir para retreinar o algoritmo. Isso pode ser obtido olhando dados históricos, olhando, por exemplo, o que vocês já compraram de outros fornecedores. Isso pode ser obtido com vocês interagindo na ferramenta, com os fornecedores interagindo com a ferramenta. Ou seja, eu posso ter pessoas que geram esses insights para mim, ou eu posso ter todas essas informações já nos próprios dados históricos de empresa. Além disso, eu tenho algoritmos de aprendizados não supervisionados. Então, normalmente, esses algoritmos vão ser utilizados, por exemplo, com uma clusterização.
Nosso sistema hoje, ele não olha categorias, tá? Eu não olho a categoria de um produto, mas eu consigo criar categorias automaticamente dos produtos, de forma não supervisionada. Ou seja, o algoritmo é capaz de ler uma descrição de um produto, por exemplo, e baseado nessa descrição, ele vai definir em que grupo se adequa melhor aquele material. Então, exemplo, mais simples do mundo. Caneta azul Bic. Caneta esferográfica azul. Opa, são dois códigos diferentes, mas parece ser o mesmo produto. Vou colocar no mesmo grupo. Lápis, caneta, borracha. Parafuso, porcas e arruelas. Poxa, vou colocar isso no mesmo grupo. Mas ninguém disse para o algoritmo que porca, parafusos, arruelas deveriam estar no mesmo grupo. Isso é o que a gente chama de aprendizados não supervisionados. Aqui dentro eu tenho um aprendizado por reforço, tá? E aqui a gente pode penalizar ou reforçar, né? Ou seja, o seu algoritmo dado uma determinada resposta dele, que está muito ligado também com o que a gente fez aqui. Ou seja, quando eu venho aqui e retiro, eu posso utilizar isso também como reforço ou uma penalização. Se o fornecedor responde uma cotação que eu enviei para ele, opa, eu vou reforçar. Se ele não responde, por algum motivo, eu posso penalizar o algoritmo, falando que ele não recomendou o fornecedor de forma correta. Agora, aqui tem um ponto importante. Algoritmos de IA, eles são estocásticos, ou melhor, são estatísticos de uma forma geral. Ele não vai te dar uma resposta sempre correta. Então, normalmente, ele vai te dar uma resposta baseado em uma taxa de assertividade. Então, por exemplo, eu te recomendo o fornecedor X com 98% de assertividade. Ele vai te fornecer esse material. Se eu te falar que é com 100%, provavelmente esse já é um fornecedor histórico. Eu já sei essa informação, tenho certeza dessa informação. Então, não precisaria nem algoritmo de IA, né? Eu já usei esse fornecedor. Então, tipicamente, ele vai te retornar sempre algo estatístico, um intervalo de confiança, vamos dizer assim, onde vocês podem decidir ou não utilizar aquele resultado dele. Com acima de 80%, uso esse resultado. Abaixo disso, não uso esse resultado. Além disso, também, hoje a gente tem algoritmo de aprendizado profundo, né? Ou deep learning aqui dentro. Aqui, normalmente, a gente pode utilizar esses algoritmos para previsão de demanda, prever o seu forecast, fazer uma previsão do seu reabastecimento de MRO. Os algoritmos de deep learning são muito bons para poder cruzar diversos tipos de variáveis. Então, eu posso ter lá dentro, além das variáveis comuns, de sazonalidades, variáveis de calendários, como se é feriado, se não é feriado, posso ter número de funcionários que atuam na empresa, eu posso ter parque da empresa, maquinários ali dentro, eu posso trazer dados externos. Olha, o meu negócio é muito influenciado pela construção civil, vou trazer dados externos também. Então, tipicamente, os algoritmos de deep learning são excelentes para poder trabalhar com um grande volume de dados e, de preferências, dados estruturados, obviamente, mas que não são de uma única fonte. Você tem esses dados de fontes diversas e você quer agrupar isso para tomar uma determinada decisão. Bom, então, quando a gente está falando de inteligência artificial hoje, o mais comum são as empresas fazerem o seguinte, ou as pessoas falarem o seguinte: cara, eu quero ter um chat GPT aqui dentro, né? Então, tá um buzz, todo mundo falando de chat GPT, isso já um ano e meio, mais ou menos, né? Acho que foi em outubro de 2022 que foi lançado publicamente. Então, já tem aí um ano e pouco, que tem se falado muito disso. Um dos mecanismos, né, que são extremamente importantes na hora que a gente fala de procurement é a capacidade de processamento de linguagem natural. A gente chama aqui de PLN ou NPL. Tá? Processamento de linguagem natural, a ideia básica é, dado um determinado texto, eu consigo
compreender o contexto daquele texto ou compreender a intenção com aquele texto. Então, se eu estou dando um comando, por exemplo, liste para mim os fornecedores mais estratégicos da minha empresa. Estou mandando um comando para o sistema. Então, eu tenho que entender qual que é a intenção que você está querendo para poder gerar o resultado. O algoritmo tem que entender essa intenção para gerar o resultado. Em alguns momentos, a gente está querendo procurar casamento de padrões dentro do texto, que vai me gerar alguns contextos. Então, vamos dar um exemplo. Você vai gerar um vendor list e você está gerando um vendor list usando RPA. Tipicamente, o RPA não tem inteligência artificial e o que ele vai fazer? Ele vai pegar fornecedores históricos. Então, você comprou o disjuntor 123 da Nortel, ele vai pegar esse Nortel e adicionar ele aqui dentro. Só que você já comprou o disjuntor XPTO da Dimensional. O algoritmo, né, histórico de RPA não vai conseguir entender que você está comprando disjuntores. Mas se você usa processamento de linguagem natural, eu entendo que o contexto ali é um contexto de disjuntor, e com isso eu retorno para vocês a dimensional também. Mesmo que vocês nunca compraram o disjuntor 1, 2, 3 adimensional. Ao mesmo tempo, eu uso esse input para um algoritmo supervisionado ou um algoritmo não supervisionado, onde ele vai verificar assim, peraí, disjuntores parecem muito, né, com um grupo X que eu criei aqui. Um grupo de elétricos, por exemplo, materiais elétricos, que o algoritmo criou automaticamente ali dentro. Então, a loja elétrica, que eu nunca comprei nenhum disjuntor deles, talvez forneça isso com 85% de acuracidade. Eu vou lá e recomendo também a loja elétrica. Então, o algoritmo de NPL ele é extremamente poderoso também para servir de input para outros algoritmos, que eu falei para vocês anteriormente. Além disso, ele pode ser utilizado em várias outras áreas, que são áreas um pouco mais difíceis de ser utilizado algoritmos supervisionados ou algoritmos não supervisionados, etc. Por exemplo, eu posso utilizar algoritmos de NLP, de PLN, para poder automatizar e simplificar, né, toda a criação de contrato e comunicação com o fornecedor. Eu posso usar ele para verificar se tem uma cláusula no contrato que pode gerar um risco para a empresa. Olha, tem uma cláusula aqui que parece que vai gerar um risco fiscal ou um risco financeiro, enfim, tem uma multa abusiva, tem algo aqui que está estranho. E eu uso esses algoritmos para poder, né, os algoritmos de NPL, os algoritmos agora, os GPTs da vida, né, de LLMS, para poder gerar essas recomendações. Também pode ser utilizado para melhorar a comunicação com os fornecedores. Não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com um chatbot. Então, você entra no WhatsApp e começa a mandar algumas mensagens. Aquilo é a pior coisa do mundo que eu já vi, né? Basicamente, você manda uma mensagem, ele fala, aqueles são mais inteligentes, vamos dizer assim, fala que não entendeu. Né? Então, olha, não entendi a sua mensagem, pode falar de outra forma? Então, por muito tempo a gente passou isso com bancos, depois isso foi passando para outras empresas, etc. E nunca foi algo inteligente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, usando os algoritmos avançados, né, o ChatGPT, por exemplo, da OpenAI, a gente consegue ter respostas, entender contextos, entender intenções de forma muito mais assertiva. E aí, com isso, na hora que um fornecedor for tirar uma dúvida, que pode ser desde uma dúvida de um material ou uma dúvida de processo mesmo, pode ter esses algoritmos para poder realizar essas respostas. Mas é muito importante que esses algoritmos sejam treinados com a base e o contexto da empresa que ele está sendo aplicado. Não consigo usar o mesmo algoritmo da empresa que eu apliquei na empresa A com a empresa B. E, por fim, algoritmos aqui também de processamento de linguagem natural têm permitido a gente fazer uma análise da qualidade desses fornecedores, criar scores para esses fornecedores. Tem uma análise que é muito comum, a gente usa há muitos anos isso na inteligência artificial,
que é análise de sentimento, né? Então, assim, qual que é o sentimento daquele comentário que o requisitante colocou sobre aquele fornecedor? Então, hoje, esses algoritmos conseguem ir um pouco mais além, não somente entendendo o sentimento, mas entendendo de forma global, né, que aquele fornecedor tem um problema de qualidade estruturante ali dentro que vai ser necessário a gente, ou a empresa, né, tomar uma ação. E aí pode ser em ações, né, desde procurar um novo fornecedor, educar o fornecedor e assim por diante. Bom, e como eu falei aqui, eu deixei para o finalzinho a parte de RPA. Então, quando a gente fala de RPA hoje, a maioria das empresas tem alguma iniciativa de RPA. O que a gente está falando eu estou criando um algoritmo que basicamente imita as ações de um humano em tarefas repetitivas e muito simples e executa isso de forma robótica, né, de forma autônoma. E eu vejo isso como uma escalada tipicamente nas empresas. Então, normalmente, se você olhar assim, a jornada da empresa, a empresa começou, obviamente, se digitalizando, colocando um ERP, né, pegando assim, há muito tempo atrás, né? Então, a empresa começou lá a pegar um ERP, depois a empresa começou a vir aquela onda de BI, então, como que eu estruturo os meus dados. Agora, na área de procurement, começou uma onda de RPA, então, como que eu consigo automatizar o envio de follow-up, automatizar preenchimento de um pedido, automatizar a obtenção de uma nota fiscal, enfim. Começaram a se criar vários RPAs e agora a gente está numa onda nova, que é a onda de usar a inteligência artificial que vai tomar decisões mais complexas. Então, muitas empresas que estão implantando RPA agora já começaram um pouquinho atrasada na onda. Ela já deveria estar pensando em inteligência artificial, que hoje já é acessível, muito mais acessível que era há 10 anos atrás, né? Ainda tem desafios, mas é bem mais acessível. E não pensando somente em RPA. Então, basicamente, hoje, 3 a cada 4 pessoas que a gente conversa tem uma meta de levar a inteligência artificial para dentro da empresa, para dentro da área dele, né, em supply chain hoje. E levar RPA não é levar inteligência artificial. Né? Então, eu gosto de deixar isso muito claro para as pessoas quando eu falo um pouquinho sobre IA. Bom, gente, para finalizar, o que eu vejo, né? A área de procurement, ela realmente está encaminhando para um cenário de automação completa. Então, onde todos os processos dentro da área de procurement vai ter inteligência artificial. Isso não significa, né, que não há papel para a gente, obviamente, porque a inteligência artificial ela vem não somente para tirar um trabalho ali, às vezes, né, totalmente repetitivo, etc., mas para estender a habilidade das pessoas em tomar decisões mais rápidas, por exemplo. Então, antes, dando um exemplo aqui, antes um processo de cotação demorava 10 dias. Com o RPA, ele caiu lá para os seus 7, 8 dias, mais ou menos. Com inteligência artificial, a gente está falando de 2 dias. Quando a gente leva a inteligência artificial de ponta a ponta, que é um dos objetivos do Supply Brain, tanto do lado do fornecedor quanto do lado do comprador, a gente começa a falar de alguns segundos para poder realizar todo um processo. Mas isso a gente está falando de compras que são compras menos estratégicas. Na hora que a gente fala da compra estratégica, a inteligência artificial vai permitir que vocês tomem essa decisão mais rápido. Então, ao invés de você ficar analisando milhares de dados ali dentro, sozinho, usando Excel, usando Power BI, algumas análises mais avançadas, alguma coisa mais avançada ali, a IA já está te dando os insights, falando onde que você pode ter um risco, falando como que você deveria negociar com um determinado fornecedor, te dando inputs para que você tome uma ação. Então, isso faz com que vocês sejam mais eficientes, mais rápidos para tomar também decisões estratégicas. Então, no final das contas, é isso. A inteligência artificial ela vai estender vocês para que vocês possam tomar decisões cada vez mais estratégicas e aquela parte chata,
e normalmente ninguém quer ficar executando, deixa que ela executa sozinha de forma autônoma. Bom, gente, eu tinha 40 minutos, eu acho que eu não passei do meu tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos abrir aqui agora para tirar dúvidas.